Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre métodos anticoncepcionais com a ginecologista e obstetra, doutora Bárbara Murayama. Ela já está aqui ao meu lado, nos nossos estúdios. Hoje ela vai responder todas as nossas perguntas e principalmente nos explicar como é que funciona a laqueadura. Tem uma técnica muito moderna que está ajudando aí diversas mulheres, diversos casais, na verdade. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje falando sobre métodos anticoncepcionais. Quem tira as nossas dúvidas é a minha convidada aqui de hoje, é a doutora Bárbara Murayama. Ela é ginecologista e obstetra. Eu aproveito esse comecinho de programa para fazer o meu convite para você que está em casa. Pega o telefone e liga para cá, já vai tirando as suas dúvidas. 0 operadora 11 3337 5886. Você também participa pela internet, nas nossas várias redes sociais, no Twitter, @consultadoutor, no Instagram, @consultaaldoutor, o Facebook, que é nosso meio de comunicação preferido pela internet, facebook.com/consultaaldoutor, ou entre no seu perfil do Facebook, vai na pesquisa, coloca o nome do programa, aí é fácil, é só curtir, compartilhar com seus amigos e familiares. Todos os dias tem um post dizendo qual é o tema do programa. Lá você já pode comentar, escrever na nossa linha do tempo também ou mandar sua mensagem particular, que todas as mensagens são recebidas aqui. Na medida do possível, eu vou passando para a doutora e ela vai respondendo aqui. Doutora, eu aproveito para agradecer já a sua presença, a doutora que já esteve aqui conosco ano passado, né? Sim. Obrigada por voltar aqui aos nossos estúdios. Convite de novo. Uma nova visão a gente sempre tem, porque a medicina também vai evoluindo, né? Sim. Obrigada, sim. Boa tarde. Obrigada, eu que agradeço o convite de novo, é sempre um prazer. Olha, falar sobre métodos anticoncepcionais é tão importante, porque acho que a palavra-chave de uma vida de sucesso familiar é planejamento. Sim, né? Para certeza. tudo que a gente vai fazer, tem que ter planejamento. E aí, quando um casal resolve se casar, então tem outras coisas que o casal pretende fazer antes dos filhos. Mas aí, de repente, vem um filho não planejado porque faltou um método anticoncepcional adequado e tudo como deveria ter sido feito. Claro que o filho sempre é uma bênção, mas quando é bem planejado, é muito melhor, né, doutora? Com certeza. Hoje em dia a mulher está muito inserida no mercado de trabalho, então é importante que a gente se planeje. E hoje a gente vê muito os casais fazendo as consultas pré-nupciais que a gente tinha antes. E um dos questionamentos é sempre qual método, né? E aí a gente tem que perguntar quando esse casal pretende ter filhos, né? Qual é esse planejamento, como você falou, Denise. E aí para os casais que pretendem ter filhos logo, a gente vai escolher um método a curto prazo. Para os casais que querem demorar um pouco mais, a gente tem os métodos a longo prazo. E para os que já têm filhos, hoje em dia a gente já tem muitos até recasamentos de novas estruturas familiares, de pessoas que querem ter uma tranquilidade, ou porque não desejam ter filhos, ou porque já têm a sua família completa. E aí a gente tem os métodos definitivos, tanto masculinos quanto femininos. E dentre os femininos, a gente hoje tem o mais moderno e o menos invasivo, que é esse que a gente trouxe aí hoje para falar um pouquinho mais. Porque na verdade é uma escolha do casal o método anticoncepcional, né? Sim. O casal tem que estar muito consciente do que vai ser usado, seja o que for, nessa prevenção, né? Isso, até porque por uma questão da nossa legislação aqui no Brasil, existem algumas regras principalmente para a laqueadura, para a esterilização definitiva, em que o casal tem que até assinar um documento autorizando, né? Então não pode ser feito escondido. Muitos homens às vezes demoram para tomar a decisão de fazer a vasectomia, e mesmo quando a opção é pela laqueadura, é preciso que tenha uma assinatura, uma concordância de ambos do casal. É o que sempre foi. Claro que a gente pode falar dos métodos anticoncepcionais depois, os que não são definitivos, né? Mas vamos começar então falando dos definitivos.
na verdade, a vasectomia pode reverter algumas técnicas, sim, né? Sim. A laqueadura feminina também, ela é reversível na técnica convencional, não com sucesso 100%. Não se sabe, né? Não se sabe. A gente tem alguns pontos, por exemplo, a laqueadura convencional, qual é? É aquela que pode ser feita ou por abertura da barriga, laparotomia, né? Como se fosse uma cesárea, que tem o corte de todas as camadas da barriga. Como se fosse cesárea Como se fosse uma cesárea, e a gente vai pegar cada uma das duas trompas, cortar e amarrar, né? E se for querer reverter, vai entrar de novo na barriga por vídeo, laparoscopia ou aberta de novo e tentar fazer com que isso se junte novamente. Quanto mais recente for o processo, então se for há menos de 10 anos que a mulher tiver feito, mais chances ela tem de ter um sucesso, de ter uma recanalização dessas trompas. Por vídeo laparoscopia, a única mudança é o acesso ao interior da barriga. Então, a única diferença é que em vez de abrir todas as camadas com um corte grande da barriga, como seria a cesárea, eu vou fazer apenas 3 furinhos e entrar com pinças menores e ver pela televisão, lá pelo monitor, a imagem do que tem lá dentro e fazer os mesmos cortes nas trompas, né? Por via vaginal, que é mais recomendado para mulheres que só tiveram partos normais, a gente também tem um corte no fundo da vagina. E aí a gente busca as duas trompas, corta as duas trompas por fora delas e coloca-as de volta. Essa nova técnica, o que a gente faz é entrar na cavidade do útero pela vagina, através do canal cervical, ou seja, por todos os orifícios naturais da mulher, sem ter que cortar nada. E aí a gente enxerga a entradinha da tuba por dentro do útero, que é o caminho que o espermatozoide faria normalmente. E aí a gente coloca um catéter lá dentro, que vai liberar uma molinha, que é essa molinha que tem na ponta desse aparelho, é tão pequenininha. Ela tem em torno de 4 centímetros quando está aberta. Acho que dá pra gente mostrar, talvez. E aí a gente introduz esse catéter e dispara. Vai ficar um espiral dentro da tuba. E esse espiral tem uma substância chamada Dacron, que é um polietileno, que ele causa um processo inflamatório dentro da tuba. E esse processo inflamatório vai obstruir, vai fechar o caminho. Então, a gente... É esse aparelhinho mesmo que se usa, né? Esse aparelhinho, esse é um demonstrativo, mas é isso. A gente vai colocar um de um lado, outro do outro. Esse é o catéter que a gente introduz. O que fica dentro da paciente é só a pontinha. Na pontinha tem um catéterzinho muito pequeno, que é até difícil de ver, de tão pequenininho que é. E isso tira e joga fora depois. Sim, sim. É um uso único, né? Agora, doutora, a gente tá falando aqui de algo muito sério, né? Então, de algo que é uma decisão mesmo do casal de escolher isso. Vou imaginar que se a mulher... O marido não vai aceitar isso, ela não vai poder fazer? Não. Por lei, no Brasil, isso varia de país para país. Em outros países, o governo não interfere na decisão do casal ou da mulher. Mas aqui no Brasil a gente tem essa regulamentação, mas por proteção da mulher, porque teve épocas antes da lei, essa lei é de 96, a lei do planejamento familiar. Anteriormente a isso, se fazia laqueadura, às vezes até sem o consentimento e conhecimento da mulher, né? Ela fazia cesárea e fazia a laqueadura. Eu já ouvi alguns relatos e por mais absurdo que possa parecer, isso acontecia. Isso acontecia. E aí foi criada essa lei para proteger a mulher, proteger o casal, para que eles pudessem ter o livre-arbítrio de decidir quantos filhos quisessem ter, independente da quantidade. Mas os dois precisam concordar. E se eles têm uma união estável ou um casamento formalizado, né? Então, e pela lei, a lei pede que a gente tome a decisão e que a gente tenha 60 dias até a data do procedimento. Que é para a pessoa pensar. E nesse meio do caminho, também fazer uma avaliação psicológica, como assistente social também, para que a pessoa possa travar contato com todas as outras possibilidades e ter certeza de que aquilo é uma coisa verdadeira para sempre. E também foi proibido também por essa lei que a gente fizesse laqueadura no ato do parto, a não ser em risco de vida da mulher, né? Caso contrário, a gente não deve fazer no ato da cesárea ou no ato do parto normal, tem que ser esperado pelo menos 40, 60 dias ali também, né? Então, isso também é uma maneira de hoje proteger a família. Pelo menos com essa técnica é algo muito menos invasivo, né? Sim, e pensando numa pessoa, quem procura normalmente a laqueadura são famílias que já estão compostas, ou seja, quem tem filhos. Imagina uma mulher que tem 1, 2 filhos, 3 filhos, ter que ficar internada 3 dias
e mais de repouso 15 dias, como era na técnica convencional. Na técnica por videolaparoscopia, ainda assim, ela vai dormir no hospital pelo menos uma noite e vai ficar um certo repouso relativo ali por uma semana. Você imagina uma pessoa que tem filhos, eu tenho um de 3, eu não consigo me imaginar tendo que ficar todo esse tempo de repouso, né? É quase impossível, a não ser numa situação de realmente emergência. Então isso acaba sendo postergado, adiado e acaba engravidando de novo. Então, às vezes fora do plano, né? Então, esse método vem também nesse sentido, porque a gente faz uma colocação de manhã, à tarde a mulher já pode trabalhar e voltar às suas atividades normais. Tá. Agora, com essa técnica, é mais fácil, ela habilita a mulher a voltar ao trabalho instantaneamente, praticamente, mas tem também poréns, né? Sim. Ela não funciona logo de cara, tem que esperar, né? Isso. Normalmente essas mulheres já estão usando algum método, né? Ou uma pílula, ou um DIU, ou mesmo preservativo, enfim. E aí a gente tem que manter esse método por 3 meses, porque como eu falei, a gente coloca essa molinha dentro da trompa, dentro da tuba, e essa molinha vai fazer um processo inflamatório. Esse processo inflamatório leva 3 meses para se concretizar. Então, depois de 3 meses, a gente precisa que faça-se um exame, pode ser uma radiografia simples ou uma esterossalpingografia, que é aquela chapa que coloca contraste dentro do útero. E a partir daí a gente vê se a mola está no lugar certo, se a tuba está realmente fechada, e aí pode liberar a mulher para engravidar. Posso mostrar como seria aqui? Pode, claro que sim. Então, os dois estão certos? Sim, os dois são os sim. que comprovam, né? Essas duas figuras aqui comprovam que a laqueadura teve sucesso, né? Uhum. Então, que estão... Esses dois, me permite aqui, ó. Certos. Esses dois são as molinhas dentro do útero. Tá. Aqui é o contraste, então esse é o útero e a gente vê que não passa o contraste, esse branquinho não continua. Ou seja, a tuba está obstruída, isso foi feito depois de 3 meses e a gente consegue ter certeza que ela está liberada. A partir desse momento ela está liberada para ter relações sem qualquer proteção. Tá. E depois disso tem que fazer algum... Que tipo de outro acompanhamento tem que se fazer, além do que a mulher deve fazer normalmente? Normalmente, o controle normal, os exames de acordo com a idade, o histórico dela, né? Então, o Papa Nicolau anualmente, a mamografia para as mulheres maiores de 40 anos, ou 35 se tiver antecedente de câncer de mama na família. Caso contrário, é um controle normal. Esse método não exige nenhum controle a mais. E os demais? Os demais vão ter o controle inicial. Então, por exemplo, uma laqueadura convencional, você tem que tirar os pontos. Sim. E como qualquer cirurgia, pode causar aderências, né? Aquelas pelezinhas que podem causar dor pós-operatórias, pode ter uma inflamação, alguma coisa. E aí vai depender da queixa da paciente. Vai fazer um acompanhamento. Fora isso, se ela estiver bem, ela vai ter uma vida normal e o controle também é igual a outros. Não muda nada. Hoje, então, o que você pode dizer sobre vasectomia e laqueadura? O que hoje tá mais fácil? O que é mais fácil hoje? Então, um casal que decide que não vai mais ter filhos, quem que deve se submeter a uma cirurgia? Nesse caso, eu não sei se a gente chama de cirurgia, mas é esse procedimento. Sim, esse procedimento. Com esse procedimento, ele se torna muito mais simples. Hoje a gente ainda tem um impeditivo, que é a questão custo dele, porque o Sistema Único, em alguns lugares, já estão havendo acordos com alguns hospitais, alguns governos, para fornecimento desse dispositivo, principalmente para mulheres que não têm condições clínicas de se submeterem ao procedimento convencional. Então, mulheres que têm problema cardíaco, problema pulmonar, e aí isso sendo comprovado, fica mais fácil conseguir, inclusive, pelo Sistema Único de Saúde. Para os convênios também, a gente tem pedido caso a caso e os convênios estão começando a entender que isso vale a pena, né? Porque tem menos afastamento de trabalho, sim, não vai ter tem internação. Tudo isso acaba facilitando o nosso acordo com os convênios. E em relação à vasectomia, a vasectomia tem uma anestesia ao menos local, também é um procedimento que pode ser feito ambulatorialmente, né? Ou seja, não precisa ser num centro cirúrgico de internação e tal, mas tem uma anestesia local e tem um pequeno corte. Tudo que tem um pequeno corte tem mais chance de inflamar, de ter uma infecção, mesmo muito baixo o risco, porque é um corte muito pequeno. E a gente sabe que os homens têm mais dificuldade de procurar o médico. Então, muitas vezes, a mulher, para se resolver,
é mais fácil, às vezes, convencer o marido a assinar o papel do que ir fazer o procedimento, né? Então, acho que tem que... Os homens são mais medrosos também. São. Eu sempre achei que era certo o homem fazer isso, porque a mulher já passa por diversas cirurgias e procedimentos, e aí, mais do que o homem, né? Também tem, caso, e também tem uma situação em que, às vezes, a mulher já tem certeza de que não quer mais ter filhos, mas o homem, às vezes, não tem aquela certeza absoluta. E mesmo eles continuando naquela relação, ele, não sei, né? E aí, às vezes tem esses conflitos. Não, tá bom, eu autorizo a sua, mas eu não quero eu fazer, né? E aí às vezes a mulher tem esse posicionamento, o marido, não, eu não quero mais com certeza, mas a esposa fala, não, eu não sei. Então, também essas coisas têm que ser meio que trazidas à tona. Agora, a parte psicológica que você falou... pode passar batido em algumas áreas, mas aqui não, né? Aqui vai mexer muito com... Muito. Com o homem também, mas como eu sou mulher, eu penso sempre na mulher primeiro. Vai mexer muito, né? Porque mesmo que você não queira, você pode, né? Sim. Eu não quero, mas eu posso. Isso, o que você percebe? É um impeditivo dos seus pacientes? Quem chega para você já desistiu nesse meio do caminho aí? Raramente. Acontece, normalmente quem procura laqueadura já chega falando que quer. Tá. Ou normalmente depois de 2 filhos e aí já decide Precisa e já ter chega mais de 25 anos, né? Pela lei brasileira, mais de 25 anos ou 2 filhos vivos, né? Então, se a pessoa tiver mais de 25 anos, mesmo sem filhos, ela teoricamente já poderia fazer. Mas tem estudos científicos que falam que abaixo dos 30 anos, a chance de arrependimento é muito maior. Então, a gente evita fazer, a gente tenta dar uma enrolada nas pacientes que querem antes dos 30 fazer uma laqueadura quando não tiveram filhos. Porque a gente sabe que muda muito, né? O pensamento. Muitas meninas com 25, 28 anos ainda não conheceram o homem da vida, ainda tem um futuro muito, muito longo. Então, a gente tenta jogar mais pra frente e depois dos 30, se ela mantiver essa decisão, aí tudo bem, a gente vai operá-la. E hoje a gente tem métodos reversíveis muito bons, né? Como todos os DIUs, o DIU com hormônio, o DIU sem hormônio, implantes, que a gente pode fazer uma prevenção sem a mulher ter que ficar lembrando de tomar pílula, lembrando de colocar um adesivo e tal. E que ela não precisa ter a castração, né? Não precisa ter uma coisa definitiva. Tá. A mulher continua menstruando, tudo no organismo da mulher continua da mesma forma. Não há nenhum método hormonal no método do Essure, do stent. É um método totalmente mecânico, né? Ele é de titânio, níquel e tem esse outro polietileno que forma esse processo cicatricial. Então, não há nenhum método hormonal como o DIU com levonorgestrel, que aí bloqueia a menstruação, é outra ideia. Agora, você falou que esse é o mais novo, né? Antes disso, precisava fazer mais... Era um pouco mais invasivo. Sim, cirúrgico, sempre. Tá, mas aí não colocava nada, nenhum dispositivo como esse? Não, era diferente corte. até. A gente cortava a trompa por dentro da barriga. A gente entrava na barriga por qualquer via que fosse, vaginal, laparoscópica ou aberta, como se fosse uma cesárea, pegava as trompas e cortava um pedacinho delas. Né? A trompa é como se fosse um canudinho. Imagina um canudinho, a gente corta um centímetro dela no meio, amarra uma pontinha, amarra a outra, fica fechado. Né? E aí, nesse ponto é que a gente conseguiria reverter. Porque se a gente quiser reverter, a gente desfaz esse nozinho e canaliza de novo. Mas imagina um canudinho que você amarrou. Não vai ficar 100% igual se você refizer essa costura, por melhor que fosse, né? Então... Tem sempre o risco de não conseguir. De não conseguir. E nesse caso, a gente não consegue reverter. Se a pessoa, mas aí eu mudei de ideia, mudei de marido, quero fazer quero ter um filho. O seu útero continua lá e o seu ovário, se ainda for funcionante, os 2 ovários, é possível fazer uma fertilização in vitro. Isso que eu ia perguntar. Sim. Então ela não vai conseguir, não vai ter o espaço para o espermatozoide chegar onde ele deveria, mas tá tudo preservado. Tudo preservado. Ela poderia fazer um processo de reprodução humana, captar os óvulos dela, juntar com o espermatozoide e fazer uma inseminação artificial ou uma fertilização in vitro sem nenhum problema. Tá. Agora, isso qual é o perfil das mulheres que procuram esse método sem ser essas pessoas que têm muitos filhos e que tiveram ao acaso, sem planejamento? Essas pessoas buscam o quê? Claro que você tem mais liberdade, né?
Então você praticidade, né? Tá. Eu acho que a maioria das pacientes as quais eu trato com esse método são pacientes que trabalham, não tem tempo, e que têm né? dois, 3 filhos e que dão muito valor à carreira e que não querem tomar anestesia ou por medo ou por opção, porque não querem ficar lá horas se recuperando de anestesia ou ficar internados, ou que tem algum passado ruim, com alguma história ruim de anestesia. E aí, nesse momento, querem fazer alguma coisa agora para ir embora tarde e continuar o seu dia a dia normalmente, né? Sem ter aquilo como impeditivo. Então, normalmente são essas mulheres que procuram esse método. Eu acredito que você fique muito feliz quando um casal chega ao seu consultório, né? Então, principalmente quando o assunto é em quase tudo, né? Claro que algumas consultas a mulher vai sozinha, mas se é o planejamento pré-nupcial, então para fazer essa consulta pré-nupcial, se é no começo da vida sexual daquele casal, se é na hora de dizer para o seu ginecologista que você está planejando ter um filho, ou se é na hora de encerrar aí a fábrica, né, dos bebês. Eu acredito que você fique muito feliz quando os dois cheguem ao seu consultório. Fica muito mais fácil, né, a gente tratar quando a gente tem ajuda do parceiro, em todas as situações, tanto no planejamento antes, durante e depois, né? O parceiro vai dar todo o apoio, até quando muitas ficam grávidas, a gente usa muito a questão do parceiro para ajudar a fazer controle de alimentação, atividade física, diminuir estresse, fazer repouso, né? Muitas vezes eu falo que eles são os vigias meus, assim, são os meus dedos duros em casa, porque eles que vão controlar se ela está comendo errado, se está fazendo atividade física. Então, é muito importante e eu sempre peço para que eles venham junto. A gente sabe que nem sempre é possível, mas sempre que possível é bacana que venha o casal. Legal. Ó, tem perguntas aqui no nosso Facebook, já abri então a nossa página. A Cassinha Clarice diz que assiste ao programa todos os dias, manda um beijo para mim e para toda a equipe. Obrigada, viu, Cassinha? Existem outros métodos anticoncepcionais para o homem além da vasectomia? Ainda não. Estão sempre saindo estudos e pesquisando alguma pílula para alguma coisa hormonal, mas ainda não há nada no mercado e que funcione. Existe sim, claro, o preservativo, ele é um método anticoncepcional e que não só anticoncepcional, mas também que previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. Que é um outro ponto importante, que teoricamente com todos eles, inclusive com a laqueadura, a gente devia manter. E a gente tem não só o preservativo masculino, mas também o feminino, que dá uma liberdade muito maior para a mulher. Mas não, do ponto de vista hormonal, ainda são só esses. Tá. O homem fica mais preso, então, né? Ou ele faz aquilo, ou ele não tem mais nada para fazer. Né? Ou preservativo, né? De definitivo não. De definitivo é mesmo só a vasectomia. Que é muito simples, né? Assim, na verdade, a técnica é muito simples. E também precisa de um cuidado. Importante falar que precisa de um cuidado depois da vasectomia, porque o que a gente ouve de histórias dizendo que esse homem que se submeteu à vasectomia engravidou a esposa... Tem que fazer o teste, né? Tem que fazer aquele espermograma, aquele exame que vai medir se tem espermatozoides naquela secreção seminal do homem. E esse exame tem que ser feito depois, porque às vezes é igual, é um canudinho que foi cortado para impedir o trânsito daquele líquido com os espermatozoides. Se a gente não corta, às vezes sobra um filetinho que os espermatozoides conseguem continuar passando. Se passar um, já pode engravidar. Então tem que ter esse teste. Refazer algumas vezes, então? Sim, pode acontecer de não ficar 100% de espermatozoide vir ainda do espermograma vir com espermatozoides, uma quantia considerável, e aí ter que ser refeito o processo. Samantha Martins faz uma pergunta aqui. Quando retiramos o Dilmirena, demora muito para engravidar? Depende da mulher ou tem um período padrão? Essa pergunta, doutora, a gente vai encontrar ela aqui, eu tenho certeza, com outros métodos hormonais contraceptivos. Todo mundo tem essa dúvida. E não, na verdade, se você tira um método hoje, no próximo ciclo você já está apta a engravidar. Isso, claro, vai depender de uma série de fatores que tem que ser levados em consideração. A idade da mulher,
a questão da ansiedade, a questão do psicológico, quanto, né, essa mulher tá tranquila, o que é muito difícil, ninguém que decide engravidar fica sossegada. Ainda mais hoje em dia, que a gente deixa para engravidar mais tarde mesmo, né? Mas teoricamente não. Tanto é que às vezes a gente fala, né, a menina esqueceu de tomar uma pílula no mês e aí engravida. Né? Então, os outros métodos também. Ainda mais um Dilmirena, ou esses métodos todos hormonais, em que a gente tem uma proteção da mulher com relação a doenças como, por exemplo, a endometriose, em relação à adenomiose, que são doenças que a gente sabe que podem trazer atraso numa gravidez e até infertilidade. Então, meninas que estão com Mirena, estão com métodos hormonais, em geral estão mais... já estão sendo tratadas para essas doenças, principalmente as que não estão menstruando, as que estão bloqueadas, né, que não estão menstruando. Essas meninas, em geral, estão com essas doenças, se elas tiverem essas doenças, estáveis. Então, a chance dela engravidar talvez seja a melhor possível. Tá. Para uma mulher saber se está tudo bem, claro que ela precisa ir ao médico, seguindo aí os padrões pela idade, mas se for uma mulher mais jovem, uma vez por ano acho que é o suficiente. Sim. Visitar o ginecologista. Tá tudo bem, ela menstrua, uma mulher que menstrua não toma o anticoncepcional, ela menstrua todos os meses, não tem muita irregularidade, tá sempre ali dentro do limite. Quando ela desejar engravidar, ela pode ter algum problema, ou se tá menstruando normalmente significa que tá... Em geral, tá tudo bem. Claro, o ideal é que ela faça o que a gente chama de consulta pré-concepcional, ou seja, quando ela está planejando. O ideal é pelo menos 6 meses. Muitos exames, né? E hoje, além dos exames, Denise, a gente tem que fazer uma prevenção em relação à vacinação. A gente vai checar se a vacina daquela mulher está em dia. E hoje a gente vê que meninas de 30, 35 estão com a vacina da última da infância, quando tomaram, né? Então a gente precisa checar esse quadro vacinal, que normalmente são 3 doses, né? Então, hepatite B são 3 doses, tétano ali mais 2. Então, a gente precisa de um tempo. E ainda tem algumas que a gente devia tomar depois de 10 em 10 anos. Sim, né? Exatamente. Então, tem que checar isso. Às vezes a gente precisa já melhorar a alimentação dessa mulher para que o ácido fólico. O ácido fólico que a gente precisa introduzir 3 meses antes dela começar a tentar engravidar. Então, 3 meses quando ela começa, exatamente. Então, tem uma série de pontos que a gente vai levantar nessa consulta inicial, ver se o peso está adequado à altura dela, para ver se ela precisa fazer uma atividade física ou não, se tem algum problema de saúde dela ou do marido, se eles têm algum antecedente, por exemplo, de gemelar, de doenças com deficiência intelectual ou doenças genéticas, que aí nesses casos, eventualmente, a gente vai ter que fazer uma investigação genética do casal antes para ver se eles têm alguma propensão a ter uma doença genética nesse filho e se aí eles vão querer realmente ter filhos, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que conversar. Dá pra fazer um rastreio bem legal. Sim. Pra saber se tá tudo bem mesmo. Sim, mas no geral, se ela não tem nenhum problema de saúde, o marido não tem nenhum problema de saúde e ela menstrua normalmente, aí o bacana é tentar mesmo. A gente considera normal de 1 ano até 2 anos de tentativa. É importante falar isso, porque as pessoas ficam super ansiosas. É claro que em pacientes um pouco mais, com uma idade um pouquinho mais avançada, então depois dos 35, é claro que a gente não vai deixar 2 anos esperando antes de começar alguma investigação mais a fundo. Mas meninas mais novas, abaixo dos 30 anos, a gente pode esperar esse tempo, porque a gente sabe que vai acontecer, né? Porque na hora que a gente começa a pedir exame muito invasivo, a gente torna esse casal mais ansioso, gera um problema também ali psicológico e do relacionamento que muitas vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então a gente tem que levar isso em consideração também. Tem telespectador na linha, doutora. Quem fala conosco é o Jesuíno, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Oi, Jesuíno, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Ok, a doutora ainda... Pode falar. A doutora ainda há pouco falou que para se fazer a laqueadura no Brasil só após aos 25 anos de idade. A minha pergunta para a doutora é a seguinte: tem muitas meninas com 17, 18 anos que hoje têm 3, 4 filhos. Quando chegar aos 25 anos, já vai ter aí 6, 7 filhos. Por que não fazer também laqueadura nessas meninas com essa idade, doutora? Essa é a minha pergunta. Parabéns pelo programa. Uma boa tarde, hein?
Obrigada, Jesuíno. Boa tarde para você. Então, 25 anos ou 2 filhos vivos. Então, na verdade, qualquer menina, essas meninas de 15, 18, 19 anos, se elas já tiverem 2 filhos vivos e elas quiserem fazer a laqueadura, elas têm esse direito. É claro, e o parceiro, se elas tiverem parceiro, aí não precisa. É só se ela tiver um parceiro fixo, ou seja, se ela tiver uma união estável ou for casada. Senão, ela pode tomar essa decisão sozinha. Se ela for solteira, divorciada, ela pode tomar essa decisão por conta própria. O que a gente sabe é que há muito arrependimento nessa faixa etária. Quando mesmo a mulher faz essa opção e faz uma laqueadura com 17, 18, 20 anos, lá na frente ela vai encontrar um novo parceiro. Essa é a história mais comum. E esse novo parceiro muitas vezes não tem um filho ainda ou não tem um filho dela e eles querem começar uma família de novo e ter um outro filho. E aí tem essa questão. Então, para essas meninas, muitas vezes a gente realmente sugere métodos reversíveis, como os DIUs, por exemplo, os implantes. Porque, na verdade, a gente está falando da laqueadura aqui, mas para essas mulheres que o Jesuíno até falou aí ao telefone, tem tantas outras maneiras, né, que não são irreversíveis, então que dá para... Só que você precisa de um cuidado, né? Esse é o problema muitas vezes, né? Normalmente essas meninas que engravidam um atrás do outro, provavelmente são essa população que ele está se referindo, são meninas que dificilmente procuram atendimento médico, que dificilmente vão ao médico, têm essa orientação, né? Muitas vezes são usuárias de substâncias ilícitas. Então a gente tem realmente uma preocupação com essas moças. Até no último Congresso Paulista a gente teve uma mesa discutindo exatamente se seria interessante colocar o DIU no momento do parto ou não, de meninas, claro, tudo com consentimento, mas porque a gente realmente tem uma preocupação com essa população e a gente não tem uma solução perfeita, porque a gente laqueá-las não parece ser a melhor opção, pode ser uma castração num momento de vida complicado, mas ao mesmo tempo ela já tem 2 filhos e quem cuida dessas crianças, nem elas muitas vezes conseguem cuidar. E também não vão fazer um método, não adianta falar, não, ó, tá aqui a pílula, você vai tomar. É muito simples, né? Porque ter esse cuidado é muito simples, mas precisa ter esse cuidado. Né? Falando com uma população esclarecida, é muito fácil falar, ó, você tem esse monte de opções de métodos. Claro, mas quando você lida com uma população como essa, que às vezes tem uma dificuldade de ir ao médico, de conversar e de ter um acesso à saúde bacana, é um problema de saúde pública mesmo e a gente tem, claro, um trabalho com essa população, mas é difícil, porque muitas vezes a gente não consegue acessá-los. Agora, muitas mulheres reclamam dos métodos hormonais, por quê? Engorda, porque dá celulite, porque tem que tomar todo dia e aí esquece. Alguns não precisam tomar todo dia, que tem um adesivo, tem um anel, enfim, tem uma infinidade de opções. Mas enfim, como o mais comum é a pílula e aí tem que tomar todo dia, né? As mulheres reclamam. E aí engorda ou incha, ou enfim, é o que o pessoal fala. E muitas desses remédios têm realmente efeito colateral. É uma medicação, né? As pílulas são hormônios que tem indicação, contraindicação, efeitos colaterais, como qualquer outra medicação. É claro que nesses 100 anos de pílulas, a gente tem, 100 anos não, menos, a gente tem melhorado a qualidade dos hormônios, a quantidade das dosagens hormonais, mas ainda assim isso vai depender muito de mulher para mulher. Tem mulheres que não vão sentir nada e tem mulheres que vão ter tanto efeito colateral de inchaço, de dor de cabeça, dor nas pernas e tal, a ponto da gente ter que contraindicar método hormonal para essa mulher e ter que optar para os métodos não hormonais, como o DIU, por exemplo, ou até um método definitivo, né? Então, a gente tem que conversar muito, por isso que não pode tomar a pílula da amiga, a pílula da irmã, que é muito complicado. A gente vai ter que fazer uma avaliação muito detalhada da história, pensar em pressão alta, que é uma contraindicação para uso de hormonal, problema vascular, mulheres que têm história pessoal ou familiar de trombose, né, do entupimento das veias, também não podem usar ou não devem usar. Nenhum ou tem algum hormonal, que seja não. liberado?
Teoricamente, o ideal seria nenhum. Seria conseguir que essa mulher use um método não hormonal. Alguns casos a gente vai conversar, fazer uma equipe multiprofissional, então conversar junto com o vascular dela ou com o hematologista, a depender do caso, e vai ver se é possível usar métodos com hormônio do tipo progesterona, né? Que seria o DIU com hormônio ou pílulas mesmo, injeção só de progesterona. A progesterona tem um risco menor de efeito de trombose do que o estrógeno. O estrógeno está completamente contraindicado. E funciona super bem. Sim, do ponto de vista de contracepção, sim. Muitas vezes não há o bloqueio total da menstruação, então em vez de menstruar todo mês, ela vai ficar pingando o mês todo, alguns períodos do mês, em pequena quantidade. Para algumas mulheres isso é ok, para outras isso incomoda. Algumas a gente consegue bloquear e ela não menstrua mais. Algumas têm muito efeito até de depressão com a progesterona sozinha. Então a gente tem que tomar cuidado também com meninas que têm antecedente de síndrome do pânico, depressão, ansiedade, meninas que têm problemas psiquiátricos como distúrbio bipolar, enfim. Tudo isso a gente vai levar em consideração também, porque a progesterona tem um efeito... Por isso, o hormônio da gravidez, por exemplo, quando a gente fala, tem aquele blues pós-gestacional, depressão pós-parto, são todos efeitos da progesterona, que é o hormônio prevalecente na gestação e no pós-parto. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, tem que ser uma história, uma conversa muito longa para escolher o método anticoncepcional ideal para aquela mulher. E até das pílulas, a gente tem uma gama de diferentes. Exatamente. Então, por isso que não pode tomar o da amiga, né? Porque a gente pode, em vez de... Você pode ter uma melhor pra você, né? Então, tem meninas que têm acne, inchaço, TPM. E aí, a depender também das queixas dela, eu vou escolher o melhor método, o melhor hormônio, a melhor combinação de hormônios para aquela menina. E pro adesivo, também tem uma combinação? Então, sim. Tem vários adesivos? Não. No mercado farmacêutico, a gente tem um adesivo só, que ele tem um tipo de estrogênio e um tipo de progesterona. Ele é como se fosse uma cartelinha de pílula comum, numa dose baixa. A gente troca uma vez por semana e você pode fazer a pausa aí de uma semana, 5 dias, e pode até emendar também com orientação médica uma cartela na outra, um adesivo no outro, sem fazer uma semana de pausa. Né? Assim como o anel vaginal, que também é combinado, é um tipo de estrógeno com um tipo de progesterona. Só tem um também no mercado. Também só tem um no mercado, e a gente, aqui no Brasil, né? Fora a gente tem outras variações. E a gente coloca o anel e fica um anel por mês. Tira um anel, fica uma semana, 5 dias sem o anel, e aí coloca outro. Pode ter relação com o anel, não tem problema nenhum. Tá. Precisa escolher o que é ideal aí para... Sim. Agora a gente vai para o intervalo, eu vou deixar uma pergunta. Então vamos falar assim. Estamos falando de um casal que está casado e a mulher pode esquecer de tomar essa pílula, já foi ao médico, então resolveu combinar. Então, o preservativo masculino com a pílula. Mas a mulher esquece e aí pode ter um problema ou outro, tem um inchaço, uma dor de cabeça, também está atrapalhando a mulher. Pode não utilizar esta pílula e ficar só por conta do preservativo? Até que ponto só esse preservativo masculino, sendo que há regra, então só vai haver relação sexual com o preservativo, tá? Então o homem não vai esquecer, a mulher não vai deixar passar também, tá? Daqui a pouquinho então a doutora Bárbara Murayama, que é ginecologista e obstetra, continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre métodos anticoncepcionais. Você que está em casa, aproveita para fazer sua pergunta, a gente volta já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre métodos anticoncepcionais. Eu entrevisto a doutora Bárbara Murayama, ela é ginecologista e obstetra, tá aqui do meu ladinho tirando as nossas dúvidas. Doutora, falei de um casal casado, então, que resolveu combinar aí 2 métodos anticoncepcionais, só que a mulher esquece algum dia... também isso gera um inchaço nela, ela acha que engordou, às vezes não foi pelo... A gente sabe que isso acontece também. A gente quer uma desculpa pra tudo, né? De repente não foi o anticoncepcional pra engordar, engordou, então, né? Mas já que você ganhou uns quilinhos aí, por que não culpar o seu anticoncepcional? Pobre do anticoncepcional. Então você fala que a culpa é dele. Enfim, dá pra ficar... Tô falando de um homem também bem regrado, de um casal bem regrado, que não vai ter relação sexual sem o preservativo. Tudo bem? Tudo ótimo. Se for usado corretamente, o preservativo ele tem uma eficiência
de 98%, a mesma eficiência que qualquer pílula anticoncepcional, se bem usado, se bem colocado e se usado desde o início da relação, né? Porque o que muitos casais fazem é começam e colocam preservativo só na hora da ejaculação, aí não adianta, né? Não pode acontecer de ter um espermatozoide ali no canal e sair junto com a secreção de lubrificação e a mulher engravidar. Então, o preservativo ele deve ser usado desde o início da penetração. E aí sim, pode ser usado como único método. E na verdade é um ótimo método, já que previne também contra as doenças, né? Então pode ser usado e pode variar o preservativo feminino e o masculino para ver qual também que dá liberdade pros dois, né? Mas pode e é um ótimo método. E tem muitos casais que optam, inclusive logo depois da gestação, porque às vezes a mulher está amamentando. Existem métodos hormonais que ela pode usar depois do aleitamento, durante o aleitamento materno, método só com progesterona. Até teve uma pergunta aí, parece, em relação a isso, mas muitos casais optam só por preservativo nessa fase para não terem nenhum método hormonal envolvido. Tá. Uma gravidez gemelar é sempre de risco? Sim. Gemelar, trigemelar. Falou em gestação com mais de um, tá lá no capítulo do livro de obstetrícia, na parte de doenças. É claro que a gente hoje, com a medicina que a gente consegue gerenciar muito melhor do que antigamente, mas todo obstetra fica muito preocupado quando vê 2 nenenzinhos ali. Porque, na verdade, como as mulheres deixam para engravidar hoje em dia mais tarde, se for pensar pela praticidade, olha que maravilha, já 2 de uma vez, né? Já fecha a fábrica, sim, né? Já não precisa ter mais nenhum, já realizou o sonho aí de ter 2 mas filhos. É muito... Se for casal ainda, melhor ainda, né? Pois é, mas é realmente muito complicado, né? Aumenta risco de pressão, aumenta risco de aborto no início, aumenta risco de pressão alta, de diabetes, de trabalho de parto prematuro, de prematuridade, de nascer antes da hora. As crianças nascem menores, Nascem menores, porque a mulher dificilmente vai conseguir chegar aos 9 meses e quando chega... dificilmente chega num peso adequado. Então os nenéns têm uma dificuldade de ganho de peso, maior risco de infecção, maior risco de todos os problemas pulmonares e até de malformações, problemas genéticos, enfim. É uma gravidez, sim, mais preocupante. E se você levar em consideração que normalmente acontece em mulheres mais velhas, essas mulheres já têm mais risco de tudo isso que eu falei. Então, sim, é uma gravidez de risco que muitas vão ter, uma gravidez tranquila e a gente vai gerenciar muito bem. Assim como muitas mulheres têm uma gravidez bem complicada de um filho só. Sim, e jovens, né? Então, é claro que vai depender de caso a caso, mas na maioria, estatisticamente falando, é uma gravidez de risco, sim. Tá. Dá para saber logo no comecinho que você está gerando se são 2 filhos? Sim. Hoje em dia com ultrassom, no primeiro ultrassom, mais tardar no segundo ultrassom, ali com 2, 3 meses, a gente já consegue saber que tem mais de um e até já saber o sexo, né? Hoje em dia a gente tem aquele exame da sexagem fetal, que é um exame de sangue, que a gente já vê o sexo. Isso é excelente, né? Se bem que ainda tem que pagar esse exame, né? Sim, sim. Mas no caso de gêmeos, só se eles forem do mesmo sexo, né? Que você vai conseguir ver se ele é menino, se ele for mulher, se tiver uma mulher ali, a gente vai conseguir. Assim, se você fizer e der menino, você sabe que pelo menos um dos dois é menina, né? Mas com 16 semanas, em geral, a gente já consegue ter uma boa porcentagem de acerto com o ultrassom. Eu acho que esse exame da sexagem é lindo, né? Facilita muito, né? Hoje em dia, para você se programar a viagem e para fazer enxoval, já tem a certeza, porque se você ficar só por conta do ultrassom, e se você não consegue ver direitinho? Quando é menino é mais fácil, né? Porque a gente vê lá o documento, mas às vezes menina deixa dúvida. Tem pergunta aqui dos nossos telespectadores, tem tanta pergunta que eu preciso me dedicar mais aqui, olha. Já fiz o do Dilmirena. Aqui, Juliana Neto. Ela diz: oi, Denise, tudo bem? Tudo ótimo, viu, Juliana? Obrigada pela sua participação. Ela parabeniza aqui o programa. Ela quer saber da doutora o seguinte: quais são os riscos de ocorrer, quais são os riscos que ocorrem ao tomar pílulas contraceptivas contínuas e ficar um bom tempo sem menstruar? Ela gostaria de tomar uma dessas pílulas porque sofre muito com as cólicas.
pode tomar? Deve, na verdade hoje faz parte do tratamento, eu trabalho muito com mulheres com endometriose e faz parte do tratamento dessas mulheres o bloqueio da menstruação, né? A mulher se preserva mais ficando sem menstruar? Sim, nesse sentido sim. Alguns médicos ainda são... relutantes, né? Relutam por aceitar e... Acho que especialmente os homens. Relutam em aceitar que tudo bem ficar sem menstruar. Se pra mulher ficar tranquila, assim, se ela se sentir bem, é ótimo, né? É que muitas vezes a gente, pra conseguir esse bloqueio, a gente tem muito efeito colateral, né? Muito inchaço, às vezes demora um tempo pra gente conseguir esse efeito bacana. Mas se a gente consegue, a mulher se sente bem, as mulheres que passam por esse processo e ficam bem, sem menstruar, não querem mais voltar a menstruar jamais. Eu não tenho pacientes que falam, não, eu quero voltar a menstruar, só quando vão engravidar. E mesmo assim, gostariam de engravidar o mais rápido possível para não menstruar de novo. Porque é realmente muito bom, você não tem cólica, diminui muito o TPM, inchaço, aquela coisa cíclica de todo mês, oscilação hormonal, você tira. E você previne de doenças que são doenças da vida moderna, como a endometriose e a adenomiose, que podem atrapalhar seu futuro reprodutivo, e você atrapalha, né? A gente sabe que a atenção pré-menstrual, ela atrapalha e tem alguns estudos que falam até 30% de falta ao trabalho, falta à escola e problemas dos relacionamentos familiares e qualquer relacionamento interpessoal que são atrapalhados por TPM, por exemplo. Quando a gente bloqueia essa menstruação, a gente diminui muito esse problema. Também tem indicação para isso, não vai qualquer mulher querer. Não, exatamente. Se isso te atrapalha, né? Sim, e se ela quer, ela pode fazer só por ela, por desejo, mas tem que ser com uma orientação, porque nem toda mulher tem como fazer isso, né? Tem que ver todos os critérios de uso de pílula, como a gente estava falando. Não vale emendar uma cartela na outra, sim, assim, da cabeça, não. Nenhuma única vez? Não, pode, mas você combinou aquela viagem pra praia. Sim, dá uma ligada pro seu ginecologista, né? Ver se aquela pílula é possível, porque às vezes ela te atrapalha, às vezes é uma dosezinha específica, que se ela fizer isso, ela vai sangrar 1 minuto depois da emenda, na segunda cartela, né? Porque tem pílulas e pílulas. Tem doses muito baixinhas que às vezes a gente não consegue fazer esse bloqueio, né? Existem pílulas específicas para isso, algumas combinadas que tem estrógeno e progesterona, que são essas que a gente tem a pausa, a gente consegue fazer uma sequência, mas é preciso avaliar direitinho, né? Então, se ela pretende fazer isso, passa com o ginecologista, conversa com ele, fala, ó, tô a fim de não menstruar mais, e aí a gente direciona, né? Faz o que... Tem coisa boa no mercado hoje que a gente consegue gerenciar. Inclusive, nos postos de saúde, tem esse tipo de pílula, até porque as pílulas para não menstruar são as pílulas que a gente usa no aleitamento materno. Então, pelo menos algum tipo tem em todo posto de saúde, ou deveria ter. Tá. E como é que... Isso vale para pílula, isso vale para adesivo, isso vale para o anel? Sim. Sempre deixar o seu médico saber, pelo menos se você quiser fazer isso de um dia para o outro, quiser emendar, até quando for na primeira vez, você fala, ó, já pergunta, né? Quando você for ter a primeira prescrição, você já pergunta se, né? Se eu for viajar eu posso ou não, porque daí ele já direciona, assim, não, então se você vai fazer isso de vez em quando, eu já vou prescrever esta pílula em vez dessa, né? A gente já direciona melhor. Agora, claro que além da facilidade de não ter que tomar o remédio todos os dias, o adesivo e o anel tem esse conforto, né? Que a mulher não precisa lembrar todos os dias da existência dele. E como que se opta por um ou pelo outro? A concentração é diferente de hormônio? São medicações diferentes. Mas é mais também pela comodidade, pelo estilo da paciente. Meninas, por exemplo, muito novas, adolescentes ou jovens que estão começando a atividade sexual, em geral têm dificuldade ainda de se manipular, né, de colocar um anel vaginal que você coloca dentro da vagina, tem que manipular os seus genitais, mesmo que pouco, mas tem. Então, e meninas, às vezes, mulheres mais maduras, às vezes também tem alguns certos tabus em fazer uso desse tipo de método. Ou algumas reclamam que o parceiro se incomoda com o anel. Então é preciso perguntar, ver se a menina tem tranquilidade em colocar isso. O adesivo, algumas reclamam que começa a descolar um pouco e tal, então às vezes você precisa gerenciar, também saber quais atividades esportivas ela pratica, então de repente você não vai prescrever por uma nadadora, por exemplo. Até pode, né? Existem meninas que usam e teoricamente isso foi pensado pelo fabricante, a concentração de hormônio está mais no meio do adesivo e não nas bordas.
Se descolar um pouquinho, teoricamente, não vai ser um problema. Mas as meninas, às vezes, se sentem desprotegidas usando aquilo. Então, num país tropical, às vezes, é meio complicado o adesivo por conta mais desse pensamento da mulher de achar que pode estar desprotegida, mas isso tudo a gente resolve conversando, explicando e tal. Da mesma forma a injeção, que você precisa ir só uma vez. Uma vez. Mas é tudo concentrado? É uma explosão de hormônio? Não, na verdade é o que a gente chama de medicação de depósito. A gente coloca aqui na musculatura, né, então a injeção, e ela fica depositada no nosso organismo e vai sendo liberada para circulação dia a dia em pequena quantidade. Então, né? Assim como o Dilmirena, né? A gente coloca uma medicação que vai durar 5 anos. E ela vai sendo liberada dia a dia em pequenas quantidades, assim como o implante também, né? Os implantes, a gente coloca um implante que vai durar 3 anos e ele vai liberando um pouquinho de medicação todo dia. DIU é o médico que coloca? Sim. Na mulher? Sim. O DIU, o implante, são procedimentos médicos ambulatoriais. A gente pode fazer no consultório, tanto o implante quanto os DIUs, tanto o DIU com hormônio quanto o DIU convencional. Então, o DIU convencional é sal de barreira? Sim, ele é um método de corpo estranho, né? De barreira, no sentido que ele tem um corpo estranho dentro do útero. Ele é em forma de, tem vários tipos, mas o mais comum é o T de cobre, que ele é um T, uma forma de um T. Não é como se fosse um tampão? Não, aquele é o diafragma, que hoje em dia a gente não tem usado tanto. Esse é o diafragma que a gente coloca um capuz que coloca no colo do útero. Até um método também que evita algumas doenças sexualmente transmissíveis por ser um método de barreira. O DIU não, ele é um corpo estranho, a gente coloca como esse, a gente coloca pelo canal natural do colo do útero e ele fica na cavidade do útero e ali, por ele tornar o meio hostil, ele muda a secreção do muco, ele muda aquele ambiente, ele impede que o espermatozoide consiga chegar, né, e atravessar até a tuba. Mas ele é e ele aumenta também um pouco o risco de doença sexualmente transmissível. Então, DIUs aumenta, porque ele é um corpo estranho ali, então ele facilita a entrada de doenças. Então, por exemplo, meninas que não têm uma atividade sexual regular, né, um parceiro fixo, a gente em geral não indica o DIU, a gente prefere métodos que não sejam ali locais. E mesmo o anel vaginal também. Meninas que têm muito corrimento, muita inflamação vaginal, de rotina, porque a gente também prefere não usar o anel vaginal, preferir o adesivo, a pílula ou a injeção. O anel também facilita? DST não, mas infecções. Às vezes meninas têm candidias de repetição e tal, irritações, alergias, a gente prefere não usar o anel. Mais pergunta aqui. A Luciele Noronha, pergunta dela é a seguinte: meu médico disse que tem o útero mais baixo. Isso é ruim para engravidar? É a primeira pergunta dela. Isso, o útero mais baixo, imagino eu que seja o útero que a gente chama de retrovertido. O útero normalmente, imagina uma mulher deitada, o útero ele tem uma forma como se fosse de uma pera e ele é normalmente mais para barriga. Quem tá a barriga, ele é mais assim. Ou ele tá mais assim, se ele é mais para trás, é o que a gente chama de útero retrovertido, ele tá mais para trás. A maioria dos úteros retrovertidos, eles são assim porque a mulher nasceu desse jeito. Assim como eu tenho o cabelo mais escuro, você tem o cabelo mais claro. Mas existem algumas doenças, como a endometriose, por exemplo, que podem fazer com que o útero, que antes era mais antivertido, se torne retrovertido, né? E aí é preciso saber se é uma coisa natural, que você nasceu assim, ou que se tem uma doença. E aí a gente vai ter que fazer uma investigação, ver se tem algum indício de endometriose, de alguma doença inflamatória pélvica, se tem aderências, tumores ali que tenham puxado o seu útero mais para trás. Caso seja uma posição que você tenha nascido com ela e seja assim sempre, isso não vai impedir de engravidar, não por isso. E quantos dias após a pausa da pílula vem a menstruação? É a outra pergunta dela. Ela diz aqui que a menstruação dela não tem dia certo. Ela faz pausa de 7 dias e às vezes a menstruação vem só depois dessa pausa, quando ela já teve que iniciar uma nova cartela. E outro dado que ela dá aqui é que sentiu muita dor no pé da barriga. Então, em relação à menstruação, a data certa não tem uma data específica. Se você faz a pausa de 7 dias,
ela vai vir em algum momento e não tem problema nenhum se ela vir quando você já começou a próxima, né? Hoje em dia a tendência até é que a gente diminua esse intervalo porque de sempre 7... você tem dito de 7, 5 dias. Porque a gente sabe que quando a gente diminui esse intervalo até para 4 dias e tal, a gente diminui a oscilação hormonal e a gente diminui TPM, todos esses sintomas chatinhos. Mesmo que, porque na verdade o que vem na bula tá escrito uma pausa de 7 dias. Por isso tem que conversar com o médico para ver se ele quer mudar isso. Mas hoje a tendência muitas pílulas já têm essa recomendação de diminuir o intervalo, e mesmo as que têm um intervalo maior, a tendência agora é a gente diminuir também, né? E a dor aí tem que investigar, né? Tem que ir ao médico e ver, porque dor no pé da barriga pode ser uma infinidade de problemas, né? Outro dado que ela dá aqui é que ela disse que fez o exame Papa Nicolau no posto de saúde, a enfermeira machucou muito, agora ela tem trauma desse exame. Mas é um exame que não pode deixar de fazer, né? Não, não pode. E é tão comum isso da menina, às vezes, ficar com um trauma por causa do exame, porque é um exame chato mesmo, né? Quem que gosta de ter aquele bico de pato na vagina? E tem que ter um cuidado muito grande com a menina quando vai fazer a primeira vez esse exame, né? E às vezes ao longo da vida, a gente dificilmente... Tem meninas que demoram anos para conseguir ficar tranquilas, né? Você tem que ter um bom relacionamento com o médico ou com a enfermeira que vai colher. Então, a minha recomendação é tentar procurar uma pessoa, um médico que você tenha uma empatia. E assim, muitas meninas eu não colho nem na primeira vez, eu vou deixar ela ficar mais à vontade para colher, né? Poxa, ela tem que tirar a roupa, se expor. É complicado mesmo, né? Isso não é uma coisa simples para ninguém. Então, procurar um profissional e ir quando se sentir à vontade, né? Também não forçar o exame sem estar tranquila, né? Você sempre pode pedir para se levantar e ir embora antes de fazer. Exatamente. Porque, na verdade, tem essa opção também, né? Às vezes a gente pode procurar fazer esse exame num lugar onde a gente tenha o convênio ou quem está pelo Sistema Único de Saúde. Mas, na verdade, se você tem um médico, você pode pedir para ele fazer esse exame, não? Sim, no posto de saúde, sim. Né? E, assim, se tem um problema no posto com a funcionário ou um médico, procura a assistente social do posto, a gerente do posto, conversa, vê o que aconteceu, né? Toda pessoa tem um superior que você pode conversar e vai ser gerenciado ali, vai ser redirecionada a paciente, mas não dá para ficar sem fazer o exame por causa de medo, porque é um exame muito simples. Ele é chatinho, mas não é para ser dolorido nem traumatizante, né? Tá. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a doutora Bárbara Murayama, que é ginecologista e obstetra, continua tirando as nossas dúvidas aqui sobre métodos anticoncepcionais. Tem tantas perguntas aqui. Faça um convite, então, para você ligar para cá, porque você entra e fala ao vivo com a gente, que as perguntas eu vou selecionar agora. No próximo bloco eu vou fazer mais algumas. Então, são 3 minutinhos, eu te vejo já já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. De hoje fala sobre métodos anticoncepcionais. Eu entrevisto a doutora Bárbara Murayama. Ela é ginecologista, obstetra. Está aqui tirando todas as nossas dúvidas, esclarecendo aqui sobre este assunto, que é o tema do programa de hoje. Agora, doutora, tem pergunta aqui no Facebook, que até eu li durante o intervalo algumas perguntas para a doutora, e aí eu preciso fazer essa pergunta para ela. Rosemary diz que o programa é muito legal, ela adora. Obrigada, viu, Rosemary? O bebê dela tem 3 meses, ela está amamentando e pergunta se corre o risco de engravidar com o comprimido Micronor. Aí ela pergunta outra coisa: os hormônios que contém nele podem me fazer inchar? Ela pergunta se pode aumentar o volume corporal dela. Parabéns pelo neném e pelo aleitamento, né? Adoro quando as mulheres estão preocupadas em manter isso. Sim, essa medicação é uma medicação que pode ser usada durante o aleitamento. É uma medicação só com progesterona, não tem estrógeno, então pode ser usada durante todo o processo de aleitamento e pode até ser mantida depois, se ela gostar do método. Qualquer método hormonal só de progesterona tem um pouquinho mais de risco da mulher inchar um pouco, mas é um inchaço, em geral, discreto, né? E que com o aleitamento materno, tanto de líquido que você perde amamentando, isso se compensa, né? Não tem drenagem mais do que amamentar, né? O tanto que a gente perde e recupera o corpo e tal, então tem que até se hidratar bastante nessa fase. Então,
pode usar, não tem risco de engravidar usando esse método se você estiver usando corretamente, ou seja, todo dia tem que tomar no mesmo horário, né? Essa história do mesmo horário é de verdade mesmo? Sim, é para manter a rotina, né? Claro, se você atrasar 1 hora, 2, mas a chance de você esquecer uma medicação de uso contínuo no mesmo horário, usando em horários aleatórios é muito maior do que se você sempre tiver uma rotina, né? Associar, o que a gente sempre fala é para associar com algum hábito, né? Como escovar o dente, eu tomo leite todo dia nesse horário, eu tomo um café nesse dia, esse horário, enfim. Qualquer hábito diário, quando associado a uma medicação de uso crônico, facilita a lembrança. E... esqueceu um dia. Esquecer um dia, dependendo da medicação, tem um critério. Então tem que ver a bula, ver qual daquela medicação, em geral de 8 a 12 horas, você pode tomar aquela medicação que esqueceu e tomar o outro normal, voltar a tomar normalmente. Se passar deste prazo, que cada um vai ter na bula o horário, aí você tem que continuar tomando certinho para não bagunçar a menstruação, não ter um sangramento fora de hora, mas tem que usar um preservativo ou outro método durante aquele mês até começar a cartela seguinte, né? E em relação ao aleitamento, aleitamento não é método anticoncepcional, mesmo o aleitamento do começo, aquele aleitamento a livre demanda, né, que a mulher amamenta direto, até de 3 em 3 horas ou menos, isso não previne. É claro que a prolactina, que é o hormôniozinho do leite, ele bloqueia a menstruação, mas não bloqueia 100%, então não pode ser contado com isso, né? Existem muitas mulheres que engravidam bem durante essa fase do aleitamento exclusivo, o que não é legal, a gente não deve engravidar antes de 1 ano do parto. Né, tem muito mais chance de complicar. Já não deve ser fácil cuidar de um, imagina de 2, tão pertinho assim, né? Com certeza. Só vai complicar aí a situação. Deixa eu dar um recadinho para quem tá em casa. Tem tantas perguntas aqui, daqui a pouquinho então eu volto para fazer as demais perguntas. Interessante falar sobre o aleitamento, porque também tem um período que a mulher não pode ter relação sexual, né? Sim, o ideal é que no comecinho, a chamada quarentena ali, a gente evite que o organismo está voltando ao normal. A gente considera que durante os 40 dias a mulher ainda está sob o efeito da gravidez. Tá. Então, algumas complicações como trombose, até o tromboembolismo pulmonar, até a eclâmpsia, podem acontecer nesse período ainda. Então, é preciso que o organismo se recupere do processo gestacional. Então, nesses 40 dias, o ideal é que ela não tenha nenhuma relação, aí volta, tem um novo retorno com o médico, o que a gente chama de retorno puerperal, que é o retorno de 30 dias ali, e nesse retorno é que a gente vai discutir qual é o melhor método anticoncepcional. Então, durante esse período, vai ficar sem nenhum método, porque vai ficar em abstinência. Às vezes a gente pode colocar já o DIU na hora do parto, isso pode acontecer, né? E em casos selecionados de mulheres que já têm algum risco de vida, a gente pode fazer a laqueadura no ato do parto, é a única condição em que a laqueadura pode ser feita numa cesárea. Mulheres que já têm 4 cesáreas e que há um risco grande dela engravidar de novo para a vida dela, a gente pode fazer a laqueadura no ato do parto. Seria o único caso permitido. Ou o DIU, a gente pode colocar tanto o DIU com hormônio quanto o DIU sem hormônio no ato do parto. Se não, só tudo depois de 40 dias. Eu volto a conversar com a doutora Bárbara. Doutora, tem pergunta aqui no Facebook, a Tamires Bueno. Ela quer saber quais são os exames obrigatórios para uma mulher tentando engravidar. Dá pra gente falar mais ou menos quais são esses exames, doutora? Claro, quando a gente vai tentar engravidar, a princípio a gente vai fazer uma história, uma conversa muito detalhada sobre a história pessoal dessa mulher e do marido, né, do casal e da família deles. Então, se tem problemas de saúde, pressão alta, diabetes, problemas de tireoide, problemas genéticos, história de gêmeos na família. Você falou de história de gêmeos, até que ponto isso influencia de verdade? Precisa ter dos dois lados ou só de um lado? Não, de um lado só já aumenta a chance do casal ter, né? A idade também. No primeiro grau, normalmente é o que a gente leva mais em consideração, né? Pai, irmãos, avós. E a idade também, a gente sabe que aumenta a chance de ter gêmeos depois dos 35 anos, assim como aumenta todos os outros riscos de problemas depois dos 35. E aí, exames de rotina normal. Então, a gente precisa de um Papa Nicolau anual para engravidar,
Em geral, a gente vai fazer um ultrassom, um exame das mamas, isso vai depender da idade, qual é o exame que a gente vai preferir. E exames de sangue, principalmente da tireoide, colesterol, diabetes, coisas básicas num primeiro momento, para que ela vá tentar. A gente não vai testar ovulação, exames hormonais num primeiro momento. Se ela conta para mim que menstrua normalmente todos os meses, a princípio eu entendo que ela tá super bem, que tá ovulando e que tem grandes chances de engravidar naturalmente. Até para não aumentar a ansiedade desse casal, né? Porque quando a gente sai pedindo muito exame, a gente acaba aumentando a ansiedade deles. Então também faz parte dessa nossa avaliação não aumentar a ansiedade, tirar a ansiedade deles. Porque já tá muito ansioso. Claro, fazer um exame ginecológico completo, tirar as dúvidas dos dois, né? Assim, orientar em relação a ter o maior número de relações possíveis. Claro que é preciso anotar a data que você menstruou, mas sem aquela neura de eu tô ovulando, eu não tô ovulando. Num primeiro momento, não. A data certa da relação sexual. Ou é hoje? Num primeiro momento, a ideia é não fazer isso, porque isso pode aumentar a ansiedade e atrapalhar o processo, né? Então, num primeiro momento... até uma briga no casal. Sim, né? Porque a pessoa não relaxa, né? O ideal é ter o maior número de relações possíveis dentro da rotina de cada um, também não forçar, até porque a gente sabe que quando a mulher tem o orgasmo, aumenta a chance dela engravidar, porque o orgasmo faz uma contração de todos os genitais e empurra aquele esperma, aqueles espermatozoides lá para perto do óvulo. Então é bacana ter um relaxamento mesmo, ficar o mais tranquila possível, que às vezes é o mais difícil. Tá. Agora, falando dos dias atuais, as mulheres que deixam mesmo para engravidar mais tarde, até que idade podemos relaxar? Quer dizer, não relaxamos nunca, né? Mas até que idade tá ok ainda para engravidar? Até os 35 anos é quando a gente sabe que tem o menor risco de qualquer problema de saúde. Dos 35 aos 40 anos, esses riscos aumentam exponencialmente, né? A curva é bem maior. Mas ainda a gente sabe que a fertilidade cai. A gente já nasce com todos os nossos folículos, com todos os nossos óvulos. Diferente dos homens que produzem espermatozoides todos os dias. A gente libera óvulos que já estão com a gente. Então, uma mulher de 35 anos tem óvulos de 35 anos. Tá. Né? Então, a fertilidade vai se decaindo também. Uhum. Né? Então, até os 35 seria a idade ótima. Depois dos 35 aos 40 um risco maior e depois dos 40 um risco maior ainda, né? E a gente sabe que a menopausa vai começar a acontecer dos 45 aos 50. Nesse intervalo é o intervalo mais frequente da menopausa acontecer. Isso depende de mulher para mulher, menstrua antes, outras mais tarde. Mas então a gente tem que pensar aí que depois dos 40, 45, talvez ela já esteja mais próxima de entrar na menopausa e a dificuldade vai ser maior. Tá. Tem algum exame que dê para saber? Então, até quando a mulher tá com a fertilidade ok? Porque isso, acredito que até os 35 é o que a maioria, é a regra para a maioria, né? Sim. Mas tem algo para fazer desse... Existem alguns exames hormonais, alguns marcadores que a gente consegue ver se ela está ovulando bem. Tá. Então tem Mas o você hormônio... não vai pedir isso a menos que haja depois de um tempo. Tá. Né? Ou normalmente a gente vai pedir isso depois de um ano tentando sem sucesso. E aí entram esses exames hormonais, entra também o exame da esterossalpingografia, o mesmo que a gente falou que é para checar lá se o Exur está no lugar certo. A gente faz esse das trompas, do contraste das trompas, para ver se as trompas são pérvias, se são abertas, se não tem nenhuma obstrução. Porque também não adianta eu ficar investigando, estimulando a ovulação se o caminho não está funcionando. E básico, espermograma do homem, né? A gente não faz exames mais invasivos na mulher sem o básico do homem, então, depois de um ano tentando sem sucesso, a propedêutica básica, a lista de examezinhos básicos para investigar a infertilidade, o primeiro deles é o espermograma. Se ele não fizer, a gente não continua. Por que eu perguntei isso? Porque tem alguns casais que já se casam, hoje a gente já se casa mais tarde, né? E por isso engravida mais tarde. Mas aí, de repente, o casal quer saber se ainda dá tempo de esperar um pouquinho
1, 2 anos, ou se assim que casar, o ideal já é começar a tentar esse bebê, e pode acontecer muito rápido, né? Essa previsão a gente não consegue ter, a gente não sabe, né? Eu posso fazer um exame hoje, tá tudo bem, daqui um ano ela entrou na menopausa antecipada, de repente, ou ele ficou infértil por algum motivo. Então isso a gente não consegue. Mas a gente sempre orienta, se o casal já casou um pouco mais tarde e tal, a gente... Não esperar tanto, não esperar, né? Tem porque muito risco. O risco vai ser sempre maior. Só de idade, é um fator de risco que a gente não consegue mudar. Eu consigo pedir para a pessoa parar de fumar, para a pessoa emagrecer, mudar a dieta, mas eu não consigo lutar contra o relógio da vida, biológico, né? Então, é claro, eu sempre vou falar para ela tentar engravidar o quanto antes. Mas isso dentro de um bom senso do que ela planejou da vida dela, né? De repente, financeiramente não dá. Mas assim, tentar conversar. Isso é importante, eles trazerem esse questionamento pro dia a dia deles, né? Eles conversarem sobre esse assunto. Porque hoje também a gente consegue preservar material. Isso. Hoje em dia dá pra fazer bastante coisa nesse sentido, né? Então, quando, por exemplo, eu sei que eu vou agora pro exterior, vou fazer vou estudar e eu vou voltar daqui 5 anos. Então, vamos congelar esses seus óvulos. É garantido 100% que eles vão servir daqui 5 anos? Não, não é. Mas tem custo também. Tem um custo altíssimo. Mas é uma tentativa. Mas é uma tentativa, né? De repente, se é esse o parâmetro de importância, né? De prioridade naquele momento. Não é certo que momento. Vai servir. Nem se separar o material só do homem ou só da mulher. E se forjar um embrião? Também não. Também não? Não, também não. Tá. Porque quanto mais tarde isso for usado, o corpo da mulher também já não está ótimo. Entendi. Né? Você inseminar uma mulher de 25 anos é muito melhor do que você inseminar uma mulher de 40. Né? A qualidade do útero dela, a qualidade do óvulo, do ovário dela, não é tão boa quanto quando ela tinha 25 anos, por mais saudável que ela seja. Tem uma pergunta aqui da Dalva Copete. Ela diz que tem 45 anos, menstruou no mês de dezembro e desde lá não menstruou mais. Ela usa preservativo, fez 2 testes de gravidez de farmácia, os 2 deram negativo. Ela está com seios doloridos, inchados, sintomas de TPM. Ela quer saber se pode estar entrando na menopausa. Mas ela também ficou preocupada se poderia ser gravidez. É a primeira suspeita mesmo, claro, sempre. Qualquer atraso menstrual, a primeira suspeita é que a gente esteja grávida, independente da idade. Quando a gente tá para entrar na menopausa, primeiro, em geral, acontece essa irregularidade menstrual mesmo, Dalva. Então, antes de entrar, a maioria das mulheres vão ter alguns atrasos, aí vai menstruar, às vezes menstrua um período mais longo, aí atrasa de novo, até que a menstruação desaparece. São poucas as mulheres que vinham menstruando regularmente e do dia para a noite, simplesmente a menstruação não vem mais. A maioria tem essa irregularidade e essa irregularidade pode vir com todos esses sintomas, né? E os sintomas da TPM se misturam um pouco com os sintomas da menopausa, principalmente a questão de irritabilidade, insônia, choro fácil, tudo isso pode ser tanto uma TPM quanto da menopausa, porque os hormônios causadores dos sintomas são os mesmos, né? Sim. Olha só, tem uma pergunta aqui, a gente ouve muito falar sobre gravidez nas trompas. A Flávia Sintra diz: doutora, quem teve gravidez nas trompas, quanto tempo depois pode tentar engravidar de novo? Isso, depende de como foi o tratamento. Quem tem gravidez nas trompas, então o que é isso? É quando, ao invés do embrião grudar dentro do útero, ele gruda na trompa. Antes dele chegar no útero, porque o espermatozoide se encontrou com o óvulo dentro do canudinho, que é a tuba. Então, e aí ele vai caminhando até grudar no útero. Se ele para antes e gruda antes, ele vai crescer num lugar que ele não consegue chegar com 9 meses, normalmente nem 3 meses. Então você vai perder essa gravidez. Vai perder essa gravidez. Em geral, é preciso operar. Algumas dessas gestações conseguem ter um aborto tubário, aborto nas tubas, até espontâneo, mas em geral vai ser necessário uma cirurgia, né? Para tirar esse material. Às vezes, a depender da situação em que a paciente chegou ao médico, é possível fazer um tratamento com medicamento, uma quimioterapia para regredir isso, mas nem sempre funciona e muitos casos acabam em cirurgias. É cirurgia de urgência, já rompeu aquilo, vira uma hemorragia interna e a gente precisa operar meio que na urgência para salvar a vida da mulher. A gente gosta de esperar pelo menos uns 6 meses aí para o organismo se recuperar desse procedimento. Quem teve uma gestação na trompa tem mais chance de ter uma gestação na outra trompa. Então, quanto mais a gente der um intervalo aí,
investigar o porquê que ela teve essa gestação nas trompas, né? A gente sabe que a maior causa ou é endometriose ou é infecção pélvica, doença inflamatória pélvica, que é uma doença sexualmente transmissível causada por bactérias como a clamídia e a Neisseria da gonorreia. Então, é preciso ver se é isso, se ela tem a outra tuba pérvia, tratar essa infecção direitinho antes dela... Sempre seguir a recomendação. Mesmo quem tem abortos espontâneos, sempre precisa seguir o... E aí ter esse resguardo antes de engravidar de novo. Tem um mosquito aqui. Doutora, infelizmente eu tenho que encerrar o programa. Muito boa sua participação, adorei. Vou deixar os contatos da doutora aqui. Ela tem um blog, Bárbara Murayama, com y.blogspot.com. O endereço está aparecendo na sua tela, barbaramurayama.blogspot.com. Tem também o site www.gergin.com.br www.gergin.com.br. Doutora, volte sempre que quiser, portas abertas. Obrigada por ter vindo esclarecer nossas dúvidas. Obrigada, Denise. Até a próxima. Boa tarde. Hoje eu conversei com a doutora Bárbara Murayama. Eu sei, passou rápido o programa hoje, né? Assim, quando o programa é excelente. Obrigada pela companhia, pela audiência. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. A gente se vê amanhã. Tchau.